Esqueça tudo o que você acha que sabe sobre vilões da história. Esqueça os monstros sanguinários, os traidores que vendem a pátria por sacos de ouro ou os tiranos malucos que riem enquanto a cidade pega fogo. Porque na vida real, a catástrofe raramente vem vestida de monstro. Às vezes, a pessoa que aperta o botão da destruição é apenas alguém apaixonado. Esta é a história de como o Reino de Jerusalém, o estado cruzado mais poderoso e simbólico da Idade Média, não foi conquistado pela força bruta de um inimigo. Ele foi entregue de bandeja, destruído de dentro para fora, por uma única escolha romântica. Estamos falando de Sibila de Jerusalém. E se você acha que a Cersei Lannister de Game of Thrones tomava decisões ruins baseadas em ego, espere até conhecer a Sibila. Ela protagonizou o maior plot twist político do século XII. Ela enganou a igreja, humilhou a nobreza e, no processo, condenou milhares de pessoas à morte ou à escravidão. E o mais louco, ela fez tudo isso por amor. Mas para entender como chegamos ao fim do mundo, precisamos voltar um pouco. Precisamos entender o barril de pólvora onde essa história acontece. O ano é 1180. O Reino de Jerusalém é basicamente uma ilha cristã cercada por um mar islâmico hostil. A sobrevivência deles depende de um equilíbrio muito frágil. De um lado, você tem Saladino, o sultão que passou décadas unificando o Egito e a Síria com um único objetivo: chutar os cruzados para fora da Terra Santa. Do outro lado, segurando as pontas, está o irmão de Sibila, Balduíno IV, o rei leproso. Esse cara é uma lenda por um motivo. Ele está literalmente apodrecendo vivo. Ele mal consegue segurar uma espada, ele usa máscaras para esconder o rosto, mas a mente dele é afiada como uma navalha. Ele sabe que Jerusalém só sobrevive se for esperta. Ele mantém a paz, faz tratados, joga na defesa. O problema é que Balduíno está morrendo. Ele não pode ter filhos. E isso significa que o futuro do reino, a segurança de toda a cristandade, no Oriente, cai no colo de sua irmã mais velha, Sibila. Ela é o útero do reino. Quem casar com ela, leva a coroa. E é aqui que o desastre começa a se desenhar. Porque a corte de Jerusalém não é um lugar feliz. É um ninho de cobras dividido em duas facções que se odeiam mais do que odeiam o Saladino. De um lado, temos os nativos, nobres que nasceram lá, falam árabe, entendem a política local e sabem que provocar Saladino é suicídio. Eles são liderados pelo conde Raimundo de Trípoli, um cara sensato. Do outro lado, temos os recém-chegados, cavaleiros que acabaram de descer do barco vindos da Europa, cheios de fanatismo, querendo sangue, glória e saque. Eles acham que Deus vai protegê-los, não importa a estupidez que façam. E adivinha por quem a Sibila se apaixona? Pois é, ela não escolhe um diplomata, ela não escolhe um estrategista. Ela se apaixona perdidamente por um recém-chegado chamado Guido de Lusignan. Guido é o arquétipo do bonito, porém ordinário. Ele é um nobre francês charmoso, de boa família. Mas, militarmente, ele é uma porta politicamente? Um desastre. O próprio rei leproso olhava para o Guido e pensava: se esse cara assumir o meu lugar, a gente tá ferrado. Balduíno tentou de tudo para impedir que Guido chegasse perto do poder real. Ele sabia que Guido era vaidoso, fraco e facilmente manipulável pelos radicais da corte. Mas Sibila não via nada disso. Ela via o marido que ela amava. E quando você é uma princesa medieval, o amor é um luxo perigoso. Em 1185, o rei leproso morre. O trono passa brevemente para o filho pequeno de Sibila, Balduíno V, uma criança. Mas a criança é doentia e morre um ano depois. De repente, chegamos a 1186. O trono está vazio. O vácuo de poder é absoluto. E Saladino está lá fora, só esperando um deslize. É agora que a mágica acontece. É agora que Sibila mostra a que veio. Jerusalém está sob a regência de Raimundo de Trípoli, o cara sensato. Mas Sibila está na cidade, e ela tem aliados perigosos: o mestre dos Templários e um psicopata chamado Reinaldo de Chatillon, que a gente já vai falar sobre. Aproveitando que Raimundo está longe, Sibila manda fechar os portões de Jerusalém. Ninguém entra, ninguém sai. É um golpe de estado clássico.
Ela convoca o patriarca da cidade para coroá-la. Mas tem um problema gigante. Os barões e o povo aceitam Sibila como rainha, porque ela tem sangue real. Mas eles se recusam terminantemente a aceitar Guido de Lusignan como rei. Eles sabem que Guido vai destruir tudo. A tensão na cidade é palpável. Os nobres cercam a igreja. Eles dizem: Sibila, a gente te apoia, mas o Guido tem que sair. Você tem que anular esse casamento agora. Eles achavam que tinham encurralado a rainha. Eles usaram o precedente histórico, a pressão da igreja, o medo da guerra. Eles disseram: você pode ser rainha, mas tem que se livrar desse peso morto. E Sibila, com uma frieza impressionante, concorda. Ela diz aos barões e ao patriarca: tudo bem, eu aceito anular o meu casamento com Guido de Lusignan, mas com uma condição. Como rainha soberana, eu terei liberdade total e absoluta para escolher meu novo marido e o novo rei de Jerusalém. Os barões respiram aliviados. Eles pensam: ganhamos. Ela vai escolher um de nós, ou algum príncipe europeu rico. O patriarca concorda. A anulação é preparada. A cerimônia de coroação acontece na Igreja do Santo Sepulcro. O clima é solene. O patriarca coloca a coroa na cabeça de Sibila. Ela agora é a rainha de Jerusalém, ungida por Deus. O poder é dela, então chega o momento da verdade. O patriarca diz: Majestade, para o bem do reino, escolha agora o vosso novo consorte e rei. O silêncio na igreja deve ter sido ensurdecedor. Sibila se levanta do trono. Ela olha para os barões, para os generais, para os homens poderosos que tentaram controlar a vida dela. Ela caminha pelo corredor e ela para na frente de um homem que estava ajoelhado, parecendo derrotado. Ela pega a coroa real das mãos do patriarca e, com um movimento que deve ter feito o queixo de todo mundo cair no chão, ela coloca a coroa na cabeça do Guido. Ela diz: eu escolho Guido de Lusignan como meu rei e marido. Foi um checkmate político. Ela cumpriu a promessa tecnicamente. Ela anulou o casamento anterior e escolheu um novo marido, que era o mesmo homem. Ao coroá-lo, ela mesma, ela deixou claro que a autoridade dele vinha dela, e não dos barões. Ninguém podia tocar neles sem cometer traição contra a rainha ungida. Foi brilhante? Sem dúvida. Foi uma das jogadas políticas mais astutas da Idade Média. Sibila provou que era mais esperta que todos os homens naquela sala. Mas tem um detalhe trágico nessa vitória. Ao vencer o jogo político, ela perdeu o jogo da sobrevivência. Porque agora, o idiota do Guido estava no comando do exército. E não demorou muito para o desastre acontecer. Com Guido no trono, a facção dos radicais assumiu o controle. Reinaldo de Chatillon, o amigo psicopata do casal, decidiu que seria divertido atacar caravanas de peregrinos muçulmanos e ameaçar Meca. Isso foi a gota d'água. Saladino convocou a jihad. Ele reuniu o maior exército que a região já tinha visto e marchou para a fronteira. Um rei inteligente teria ficado atrás das muralhas, esperando Saladino cansar. Mas Guido não era inteligente. Guido queria provar que era macho. Ele foi convencido pelos radicais a marchar com o exército inteiro de Jerusalém para o meio do deserto, no auge do verão, para caçar Saladino. O resultado foi a Batalha de Hattin. E eu não vou nem chamar de batalha. Foi um massacre. O exército cristão, morrendo de sede, cercado por fogo e flechas, foi aniquilado. O rei Guido foi capturado. A Vera Cruz, o item mais sagrado da cristandade, foi tomada e arrastada de cabeça para baixo. Em um único dia, por causa da incompetência do marido que Sibila lutou tanto para coroar, o reino de Jerusalém perdeu todo o seu exército. Sibila ficou em Jerusalém esperando notícias. Quando os sobreviventes chegaram, cobertos de poeira e sangue, ela percebeu o tamanho do erro. Não havia mais ninguém para defender as muralhas. A cidade estava nua. Saladino cercou Jerusalém em setembro de 1187. Sibila liderou a defesa o melhor que pôde, junto com Balian de Ibelin. Mas era tarde demais. A cidade teve que se render. A rainha que manobrou a igreja e a nobreza para colocar o amor de sua vida no trono, agora tinha que assistir, impotente, enquanto a bandeira amarela de Saladino subia sobre a cidade sagrada.
Saladino, sendo um homem de honra, permitiu que Sibila saísse da cidade. Ela foi se encontrar com Guido, que tinha sido libertado depois de jurar nunca mais lutar. Um juramento que ele quebrou em 5 minutos, claro. E você acha que a tragédia acaba aí? Não. A teimosia de Sibila durou até o fim. Ela seguiu Guido para o cerco de Acre, uma tentativa desesperada e suja de retomar uma cidade costeira para terem onde morar. O acampamento era um inferno de doenças e esgoto a céu aberto. Em 1190, uma epidemia varreu as tendas. Sibila, a rainha de Jerusalém, e suas 2 filhas morreram de febre, no meio da lama. Com a morte dela, Guido perdeu a única coisa que lhe dava legitimidade: a esposa. Ele foi chutado de lado pelos barões quase imediatamente. No fim das contas, a história de Sibila é fascinante porque é humana demais. Nós gostamos de pensar que impérios caem por causa de grandes conspirações ou diferenças econômicas complexas. E claro, isso existe. Mas às vezes, impérios caem porque uma mulher amava um homem e se recusou a ouvir todo mundo que dizia que ele era um idiota. Sibila venceu a batalha pelo seu casamento, mas perdeu a guerra pelo seu legado. Ela provou que o amor pode mover montanhas, mas também pode derrubar muralhas que deveriam ter ficado de pé. Se essa história de intriga, poder e escolhas desastrosas te surpreendeu, não esquece de deixar o like e se inscrever. A história é cheia desses momentos onde o pessoal supera o político e o resultado é sempre explosivo. Até a próxima!